E o trabalho de pesquisa é realizado em colaboração. Isso eu acho que é um fator muito importante que seja registrado, porque são propostas que eu e o grupo trazemos, mas que os alunos desenvolvem a partir dos projetos deles, a partir das ideias deles. E esse espaço colaborativo de construção coletiva é fundamental. E além disso, o Hiperorgânicos ele funciona nessa colaboração via internet. Então é um espaço onde, apesar da gente, além da colaboração que é local, do laboratório, você tem os nossos parceiros que estão em outros lugares, que passam então a constituir um organismo em rede para a produção de arte envolvendo ciência e tecnologia. Bom, eu fui convidado pelo Rodrigo Tichelli a participar aqui do grupo do Nano, no Hiperorgânicos 4, e desenvolvendo um patch que seria alterado, modificado de acordo com os dados e valores vindos de um terrário que o pessoal aqui da EBA produziu. E eu trabalhei com o Max MSP e a gente desenvolveu um patchzinho bem simples, bem básico, que ele altera determinados parâmetros sonoros e trabalha com diferentes frequências, diferentes velocidades, diferentes formas de panorâmica do áudio e profundidades variadas também. E, basicamente eu fiz isso e agora eu estou colaborando aqui com o pessoal e junto com o Rodrigo na estruturação das mandadas de todos os patches, de todos os colaboradores de fora do Brasil e aqui do Brasil também, para esse evento do Nano, a partir dessas diferentes variantes e variáveis dos dados que vêm do terrário que a gente tem.
O EEG ele é um aparelho que faz uma encefalografia no teu cérebro, né? Ele mede o trânsito da eletricidade nas partes, né? Ele mede por partes, ele tem 16 sensorizinhos que são eletrodos, e na medida que você vai fazendo as suas sinapses, ele vai medindo isso em ondas, né? Ele mede 4 ondas cerebrais e também movimentos de cabeça, então o que a gente está fazendo é criar um circuito de eletricidade que passe pela planta, pelo meu corpo e que vá parar finalmente no Cymatics, que é também uma coisa que é movida a eletricidade de alguma maneira, né? Porque é uma caixa de som e na medida que ela emite uma frequência baixa, né, de 9 a 35 Hz, por exemplo, ela consegue desenhar um padrão geométrico. Então a gente trabalha com uma mistura de maisena e de água também, são duas caixas de som. E a gente controla isso por meio desse circuito. Então as plantas têm os seus sensores, elas enviam. Tem mais um detalhe. No meu corpo também a gente vai descarregar um pouco de eletricidade a partir de um aparelho que chama TIMS, que é uma espécie de eletroacupuntura, vamos dizer assim. Então, sai das plantas, as plantas vão controlar entre aspas, o padrão dessa eletricidade que vai para o meu corpo, quer dizer, vai controlar a quantidade, quando vai soltar essa eletricidade. Eu vou receber essa eletricidade, isso vai para o meu cérebro, o EEG vai captar isso, e aí com isso eu vou mover os Cymatics. Então assim, a gente brincou que a gente fez um circuito de coisas, aí eu sou mais uma coisa no meio desse circuito. La planta está enviando su respuesta galvánica. Algunos ya vieron el sistema ocurriendo, lo voy a enseñar aparte para que puedan ver cómo es que manda la planta la señal. Y lo que hace es que la planta está controlando este sistema, que es un sistema de tensión muscular que manda descargas eléctricas a los nervios de cinta. Entonces esas descargas son después procesadas por el sistema EEG, que a su vez controla el patch de Pure Data. Eu peguei o que eu já estou desenvolvendo de processamento de imagem, que eu pego uma captura de uma câmera ao vivo, né? Então eu tenho uma webcam e um cabo longo, que aí eu posso passear, então eu trabalho com enquadramento e jogo a imagem da câmera ao vivo, ele passa pelos os filtros processuais do meu software, só que ele está ajustado para hiperorgânicos, para em vez de eu pegar tudo via teclado, como eu tenho feito, eu vou pegar a maioria das informações, o que for assim numérico, eu vou pegar
os sensores. E algumas coisas que têm a ver com digital mesmo, vai continuar como uma entrada de teclado. Porque também, assim, aí vai ser o meu retorno para a rede, né? O que também o organismo tem do comando humano aí que domina. Eu vou continuar interferindo da forma que eu já interferia e vou acrescentar a interação da planta que vai estar interagindo com a imagem que está sendo capturada e vai estar transformando a imagem de acordo com a resposta galvânica, ou luz, ou umidade, temperatura. Os testes feitos sobre a relação da topeira, né, a vibração que ela gera na terra e como as minhocas reagem, porque eu esqueci de falar, mas elas tendem a subir para fugir das topeiras, né? Isso foi observado em espécies de minhoca, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, que são minhocas que vivem num nível muito profundo da terra. Essas espécies de minhocas não são usadas comercialmente. Falando com especialistas em minhoca e venda de minhocário, eles acharam que poderia ser bem interessante se a gente começasse a estudar o efeito dela nas minhocas que são usadas comercialmente, que são 4 ou 5 espécies, não mais que isso, que todas têm em comum a questão de viverem no nível superficial da Terra. E por quê? Porque futuramente, depois dessa primeira análise que a gente tem aqui, a gente vai ver como ela recebe a vibração desses distintos tipos de solo. A gente volta e testa isso com 3 ou 4 tipos de minhoca, que são as mais comuns para uso comercial. E se houver, como no caso das outras espécies de minhoca, um aumento na atividade, isso pode gerar um aumento de produtividade, por exemplo, para alguém que trabalha comercialmente com minhoca. Então é por aí que a gente está tentando fazer essa colaboração com os cientistas, digamos assim, fora da academia, porque a gente achou mais interessante o perfil do etólogo que está trabalhando, ou do zootécnico que está trabalhando nessas indústrias, porque eles têm uma preocupação e um interesse muito grande com a questão ecológica, porque com qualquer agrotóxico, todas aquelas questões que a gente sabe, mesmo de semente transgênica e tudo mais, elas exterminam as minhocas são biomonitoras, então você coloca no ambiente desse, elas morrem. E eles têm uma visão um pouco mais global e holística das coisas que um etólogo de academia, mas para eles colaborarem com a gente precisa devolver coisas. E é assim que a gente foi criando a colaboração. Aqui no Nano, ao invés do professor Alexandre, eu estou com o Mikko Lipiainen, que é um mídio artista, mas que também trabalha com som e eletrônica, e a gente está colaborando, mas é mais ou menos um projeto que começou com o Alexandre, continua com ele, né? Aí o Mikko entrou nessa fase e é isso, é um trabalho de médio e longo prazo. Agora a gente já se conectou na rede, então os dados que estão sendo recebidos e mandados para o alto-falante que simula a tal topeira são dados da rede. Duas câmeras, você pode fazer uma.
de lá para cá o esforço foi um esforço de convencimento e de agregar pessoas, colaborações, mostrar a importância desse tipo de trabalho, mostrar para a própria escola essa vertente de um trabalho como esse, que envolve arte, tecnologia, ciência, dentro aqui desse espaço, dentro da escola. Sempre foi uma vontade de congregar esse espaço que é tão múltiplo, né? Você tem design, você tem arquitetura, você tem a Escola de Belas Artes com os cursos de pintura, escultura, e eu sinto sempre uma desconexão, né? Parece que as coisas estão um tanto desconectadas. Eu acho que o hiperorgânico é pensar essas estruturas de forma orgânica, de forma coerente, que é uma característica fundamental do organismo. Não existe organização, não existe organismo sem esse estado de coerência, que é o que gera uma síntese, uma composição. Então o hiperorgânico é um pouco isso. E como que isso se realiza? De uma maneira, na melhor tentativa de conseguir uma espontaneidade de todo o processo. Então isso gera muito caos, gera muito ruído, gera muitas dúvidas durante o processo. Então é um trabalho de convencer as pessoas que é possível trabalhar com uma certa espontaneidade, abrindo espaço de experimentação e permitindo que as pessoas se expressem dentro desse espaço. Então as perguntas estão cada vez mais mudando de o que eu faço, como que eu posso contribuir, qual a minha participação nisso, para ser, olha, eu tenho esse processo e gostaria de fazer tal coisa. Como é que eu posso me encaixar junto com outra pessoa, com outro artista, com outro processo? Ou seja, as pessoas estão começando a ter uma noção do que é essa possibilidade de trabalhar, de criar um diálogo, um verdadeiro diálogo dentro do processo. Escuta, eu resolvi fazer uma gambiarra. Não, porque quando eu estava no Canadá, a gente fez todo um trabalho, os meninos fizeram as duas classes do lado. Mas ele só vai pegar... Só estou usando as duas. Mas aí eu preciso do corte, tá vendo? Mas ele só pegaria num lugar, né? É uma área, né? Cobertura. Verdade. Uma área de cobertura. No ano passado eu fui entender pela primeira vez a proposta do Hiperorgânicos, que era criar a rede e a gente usar esses dados. E aí eu fiz isso com o Processing, que é mais fácil, certo? Aí agora, esse ano, eu resolvi trazer como meu trabalho mesmo, o que eu estou desenvolvendo. Que eu estou fazendo todo um trabalho com capacete neural para captar as emoções do interator e fazer com que essas emoções interfiram no comportamento dos agentes virtuais que trabalham nos meus mundos. Eu estou chamando disso, que como esses agentes são autônomos e eu não tenho controle, eu estou chamando isso de exoendogenia, considerando a exogenia como a interação normal que a gente conhece, mouse, teclado, sensor, e a endogenia, aquela que acontece entre os atores através de comportamentos entre eles.
Então eu estou colocando esses comportamentos afetados pela emoção do interador. Durante os 4 dias de laboratório do Hiperorgânicos, eu estava trabalhando com projeção mapeada. Eu comecei fazendo algumas projeções naquela estrutura da concha que estava ali no interior, projetando com 2 projetores, um onde a gente estava colocando as imagens no interior dela e também um pouquinho na lombada, ali escrevendo Hiperorgânicos 4, e outro projetor que estava vindo de cima, colocando algumas imagens dentro daquela espiral. Depois até a Bárbara ocupou aquela espiral ali com a ideia inicial, que era a gente colocar a espiral da visualização de dados mapeada certinho ali dentro. Depois eu vim para cá para fora para aproveitar justamente a estrutura dessa geodésica e aí a gente criou uma série, eu fiz esse trabalho junto com a Cila McDowell, que está aqui também, que é professora aqui da escola também. E a gente mapeou uma das faces dessa geodésica, eu coloquei o projetor posicionado nessa face dela e a gente criou, foram 9 imagens mapeando 16 desses triângulos que compõem a geodésica e a gente integrou o Plantronic, que isso é uma pesquisa que eu já venho desenvolvendo desde o ano passado, de trabalhar com o Plantronic, com a sensibilidade vegetal como operador do Modulate, que é o programa de edição de imagens. Então a gente até faz uma brincadeira, fala que a planta é o VJ, é o Vegetable. E a gente utiliza os dados da planta para produzir uma variação dos clipes que vão ser selecionados para edição. Então, quando você toca na planta ou respira próximo a ela ou interage com ela, a variação produzida por ela determina que imagens que vão mapear uma superfície. O Projeto Concha é uma iniciativa de docentes de diferentes escolas da UFRJ com o objetivo de dotar a universidade de um recurso compartilhado, voltado para as ciências e as artes do som. O som aí como um fenômeno interdisciplinar que congrega diversas áreas de atuação nas ciências, nas artes, a música e também expandindo, né, esse campo para as artes interativas, para o audiovisual. Há 2 anos nós temos nos reunido, né, no sentido de propor à universidade a criação de uma edificação que congregaria então laboratórios, espaços dedicados à pesquisa em música, em acústica, em computação voltada para o som, em artes interativas. E nesse processo nós temos organizado também alguns eventos, né, congregando os diversos docentes. Nesse ano nós fomos convidados pelo grupo, a ideia era que a gente criasse uma série de eventos em torno da temática da concha, mas preservando a identidade dos eventos que cada um dos colegas já vem desenvolvendo, como é o caso do Hiperorgânicos. Então o Hiperorgânicos, nessa sua 4ª versão, incorporou a temática da concha sob o lema das ressonâncias, né, e organizou aí esse laboratório aberto em que nós procuramos, de um lado, já utilizar da experiência de captação de informações das plantas e utilizar esses dados para sonificação. Eu tenho comentado que a gente está num território que é entre a música e a sonificação científica.
O trabalho tem essa colaboração da música, então foi muito bacana isso, ter um pensamento sonoro, musical, enfim, sobre esses processos. O que a gente fez foi apresentar algumas possibilidades. O carro-chefe do Hiperorgânicos tem sido esse extrato de dados a partir das plantas, né? É uma pesquisa sobre híbridos que a gente promove dentro do Nano. E a partir desses extratos de dados que vão para a rede, vão para o servidor, eles são extraídos de forma global, aqui no espaço, e também globalmente, de qualquer outro espaço na rede. E esses dados eles são usados para síntese sonoras e visuais, e foi isso que a gente viu aqui. Ontem foi um fechamento desse trabalho, com algumas performances que aconteceram a partir das 14 horas. E a gente fez uma sequência que começou com os músicos improvisando, junto com esse trânsito, esse fluxo de dados e essa sonoridade a partir de uma síntese eletrônica. Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando. Manuel de Barros. Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando. Manuel de Barros. As aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando. Manuel de Barros. Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando. Manuel de Barros. Quando as aves falam com as pedras y as rãs com as águas, é de poesia que estão falando. Una forma invisible de energía en algo visible que al final volvía a ser invisible, ¿no? Porque después de que se generaba esta forma física tridimensional, había sonido que otra vez se perdía en el ambiente, ¿no? Entonces es una especie como de loop infinito de procesos de transformación que van desde la planta misma hasta el cuerpo humano y terminan en una cuestión máquina, software, procesando, ¿no? Y bueno, todos los datos dentro de la red de Nano que estaba enviando OSS, entonces era esta cuestión también de transformar la electricidad a mensaje, luego electricidad, luego a fenómeno físico, luego otra vez a sonido y así infinitamente. Bem, a ideia é que também que os artistas não fosse simplesmente uma feira de ciências, né? Não fosse simplesmente um conjunto de experimentos isolados, mas sim uma rede ou uma cadeia de fenômenos acontecendo. Na verdade, eu acho que a gente nem sabe exatamente o que aconteceu, tudo, porque foram tantos fenômenos, se disparou tantas respostas, né? Os sinais foram para Irlanda, também foram captados, né? Foram também processados na Espanha, e pessoas em geral poderiam haver toda a disponibilização do protocolo para que outras pessoas, não sei exatamente se alguma pessoa independentemente que fez, mas isso é uma coisa legal, como tem um sistema acontecendo que a gente pôde ver. Ele teve também um outro fenômeno que a gente propôs, né, que foi a utilização do próprio alto-falante como uma plataforma de fenômenos ressonantais, né, que foi o caso que se chama atualmente de cymatics.
rizoma não começa nem conclui. Ele se encontra sempre no meio, entre as coisas. Interser, intermeso. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança. Unicamente aliança. A árvore impõe o verbo ser, mas o rizoma tem como tecido a conjunção e. Há nesta conjunção força suficiente para sacudir e desraizar o verbo ser. Programas, softwares e hardwares livres que surgiram e que tornam mais fácil o acesso e a apropriação dos artistas estão fazendo com que hoje tenha uma integração, uma convergência muito forte, e isso traz a discussão para um outro patamar, porque a gente pode, com uma visão poética das coisas, trazer um nível de discussão até que traz inovação para a ciência, né? O que a gente viu na conversa e no trabalho com alguns dos professores de biologia aqui da escola é que tem muita inovação e criatividade na maneira de olhar as coisas que é benéfica, assim, para repensar como a ciência está lidando com a questão da natureza, com a questão de trabalhar com seres vivos, que não é um caminho comum do cartesiano e do enxergar tudo como máquina. Tá. E aí, só para encerrar, a gente colocou umas frutas ligadas a circuitos muito básicos, que a gente chama de circuit bending, que mudam a variação da resistência elétrica dos circuitos, da corrente elétrica, e faz com que ao toque ou algumas interações específicas façam variações sonoras. Só isso. Um desdobramento desse tema, desse espírito do hiperorgânicos dentro do meu cotidiano, em que eu resolvi associar então a questão da música e das plantas através da música Refazenda, do Gilberto Gil, em que o primeiro verso é abacateiro, acataremos o teu ato. Então ela é perfeita, assim. E ela termina com refazendo tudo, refazenda, que é a questão da rede, que é o rizoma. Acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, Guariroba. Abacateiro, acataremos teu ato,
nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate, anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser.